Ana Maria, 80 anos. Nasci no interior, lá em Umas, né, interior. Nascemos 3 irmãos. Meu pai era cultivador de café. Lembro dos dias chuvosos, a gente correr na enxurrada, nos pastos, formava aquelas crateras da água forte que descia da montanha lá. A gente corria meio quilômetro dentro daquela vala de água, os meninos todos, nós 3, eu, o Roberto, o Caçula e o Gilberto. A gente brincava demais, tomava banho nos córregos que tinha no fundo do nosso quintal lá, que era uma água muito cristalina e muito gostosa de brincar. A gente brincava muito. Meu pai fazia um terreiro, um campo grande, limpo, para a gente brincar de correr, de chicotinho queimado, aquelas brincadeiras de criança que tinha antigamente, né? Então a gente brincava lá muito disso. E assim eu fiquei até 7 para 8 anos. Aí fui para a cidade com 8 anos para começar a estudar. E lá eu continuei meus estudos, eu fiz o fundamental lá em Umas e de lá eu só saí com 16 anos. Vim para Goiânia, conheci meu marido logo que eu cheguei. As coisas aconteceram naturalmente. Eu estava terminando meu curso de professora, ele já era dono de uma escola lá no bairro de Campinas, em Goiânia, né? E num fim de semana, uma pessoa que estava prestando serviço na minha casa falou para minha mãe: "Nossa, sua filha é professora, fala para ela ir lá na escola do professor Tobias, que lá está precisando de professor." Minha vontade era terminar o curso e já começar a dar aula. E num domingo me aprontei e fui nessa escola. Um rapaz me atendeu e eu falei que queria falar com o professor Tobias, que era o dono da escola, né? Me informar sobre a necessidade de um professor na escola. Ele pediu para mim entrar, eu falei que queria falar com o professor, ele falou: "Sou eu." Quando ele falou "sou eu", eu assustei, porque era um homem bonito, alto e assim bem charmoso, assim, discreto, muito gentil, me chamou para casa para entrar. Aí ele me perguntou, falei que estava terminando o curso e isso era umas 2h30, 3 da tarde. E logo veio a mãe dele servindo um cafezinho e foi ótimo. E quando eu olhei no relógio era 6 horas. E eu falei: "Nossa, professor, desculpa, tomei seu tempo." Ele falou: "Não, que nada, foi ótimo." E aí eu fui me despedir, ele falou: "Não, vou te acompanhar até no ponto de ônibus." Me convidou para trabalhar com ele nesse mesmo dia, depois do papo. Falei: "Que hora que eu devo chegar?" Ele falou assim: "Que hora que você chega?" Eu estava terminando o magistério, ele falou: a aula aqui começa 1h. Eu falei: "Então eu vou ter que correr, porque eu chego em casa meio-dia e 15. Ele falou: "Não, fica tranquila, eu vou te buscar." Ele tinha uma lambreta. Aí eu falei assim: "Uai, ótimo, aceito sua carona." E eu cheguei da escola correndo. Quando eu comecei a almoçar, eu escutei o barulho da lambreta parando na minha porta. Eu fui lá correndo, ainda de uniforme, recebi ele, pedi para ele esperar uns minutinhos que eu ia tirar o uniforme. Não deu tempo nem de almoçar. A minha mãe estava acabando de fritar uns bolinhos de arroz, eu comi, servi um para ele, ele comeu e eu subi nessa lambreta e ele me levou para a escola para começar a trabalhar. E a janela da minha sala dava para o corredor da casa dele, que era do lado. Muitas vezes eu estava lá no quadro, escrevendo na lousa, quando eu virava, ele estava em pé no canto desse vitrô me olhando. E uma aluna nossa começou a falar para nós assim: "Ó, professor, cadê a professora? O senhor tem que levar a professora para passear, para ir ver um filme, vamos convidar ela para fazer alguma coisa." Ele: "Vamos, qualquer hora a gente vai." E essa pessoa um dia convidou o Tobias para almoçar na casa dela
e falou: ó, o senhor chega 1 hora, porque meu almoço sempre chega tarde, faço tarde. Ele falou: não, eu vou. E ela falou a mesma coisa para mim: vai almoçar lá em casa, mas você chega meio-dia, porque meu almoço é mais cedo. Falou o contrário. Eu cheguei, não contou quem ia, não. E nesse dia, quando eu escutei o barulho da lambreta na casa da mulher, aí ela falou: espera um pouquinho. Foi lá receber e falou: ô professor, põe aqui a lambreta. Adivinha quem está aqui, professor? Aí ele falou: ah, não sei, mas... Falou: não, mas o senhor pensa numa pessoa. Ele falou: será que é a professora? Aí, sabe, eu escutei ele falando. Ela falou: é ela mesmo. Aí desse dia ele já me convidou para ir ao cinema. Eu fui, mas assim começou o namoro, né? O aluno falava: ô professor, cadê a professora? Vamos chamar a professora para nossa festa. E ele também gostava, e eu muito mais. E aí foi assim que a gente se conheceu e começou esse namoro. Ele mandava flores todo sábado para mim. Tinha um sobrinho que morava lá na casa deles, um rapaz. E esse rapaz era o nosso mediador. Ele que levava as flores para mim todo sábado. Ele mandava um ramalhete para mim. E aí a gente começou assim esse namoro. E ficamos noivos 1 ano e meio e casamos. E tivemos nossos 4 filhos. Graças a Deus é a minha herança maior, que é a maior riqueza que eu tenho hoje na minha vida. Quando eu falo na minha mãe, eu lembro dessas situações, né? Uma pessoa que está, pelo menos é o que eu experimentei, e eu vejo que os filhos também, que está sempre pronta a dar o melhor dela e a trazer o melhor de nós também. Ela é uma mulher de fibra, né? Uma mulher que tem a persistência e uma devoção totalmente convertida à família. É uma mulher guerreira. A minha mãe, ela é a representação, né, do que é o transbordar do amor, o transbordar da força e o transbordar da entrega. Lembro de todas as oportunidades de viagem que a gente fez, e o Júnior falava muito assim que ela e o meu pai eram as melhores companhias que tinham para viajar. Uma mulher que sempre demonstrou bastante fidelidade e empenho, não só como esposa, mas também como filha e principalmente como mãe, né? Ela sempre foi muito companheira de todos os nossos 4 filhos, né? Tobias, Tessa, Thelma e Thales. Ela é a definição de uma pessoa corajosa, destemida, companheira, tem um sangue muito forte, líder, muito animada, incansável, trabalhadora. É uma pessoa extraordinária. É difícil falar, se fosse falar as qualidades que ela tem, eu ia passar horas aqui e não ia conseguir definir tudo que ela é. E a mulher que Deus escolheu para me trazer ao mundo. Então, ser a escolhida do Senhor para me trazer gratidão, amor e temor do Senhor, que transborda no meu coração com tudo isso que a minha mãe representa para mim. E na época que eu casei, a mulher não tinha essas opções de ficar esperando um certo tempo para ter o primeiro filho, não. Eu já engravidei 1 mês depois do meu casamento, a Tércia chegou 1 ano depois, 11 meses depois. E uma coisa que eu me lembro bem, que a Tércia não gostava muito de mamadeira, e aí um dia eu fiz com bolacha de maisena, ela gostou tanto, e chupou muito rápido. E aí não deu tempo dela sentir nem prazer. Quando ela viu que tinha acabado, ela jogou longe a mamadeira, jogou longe, quase que quebrou o vidro da televisão. E foi um Deus nos acusa. A birra que ela deu por causa dessa mamadeira de bolacha me marcou também. Me lembrei de algo muito engraçado que eu vivi com a minha mãe, que eu presenciei ela. Ela é uma pessoa engraçada, mas a gente morava em Brasília e eu tinha uma amiga, né, que chamava Cristiane. E a minha mãe, ela ia aproximar da menina, cumprimentar quando a moça estava lá em casa.
e ela chamava a moça pelo nome da empregada da moça, né? Então, ficava muito, tipo assim, Cristiane, ela chamava ela de Creuza. Então, ficava assim muito constrangedor. Mas quando a moça saía, a gente achava graça daquela situação. Todos eles tiveram momentos inesquecíveis. O Júnior, por exemplo, quando eu ia assim, sair de casa, tinha algum evento, algum encontro, um passeio, aí eu preparava o Júnior, eu aprontava ele desaparecia de perto, eu sabia que ele estava perto, mas não sabia onde. Aí eu chamava ele vinha todo sem gracinha, vamos meu filho, nós já estamos indo. Ele vinha e eu falava assim, mas que o Júnior pôs um negócio no bolso, tá com o bolso tão cheio, o que será? Aí eu falei, o que foi isso no bolso? Ele, nada, é nada, falava para mim, ele tinha 3 anos. Deixa a mamãe ver. Aí eu enfiava a mão no bolso dele, era cueca, ele não gostava que colocava cueca. Uma das principais foi a gente em uma cidade paulista, no qual um casal estava ao lado fazendo um barulho suspeito lá no quarto e ela praticamente foi lá na porta do casal, bateu na porta para perguntar se estava tudo bem, se precisava chamar o SAMU, porque ela estava muito preocupada com esse barulho suspeito que eles estavam fazendo durante a madrugada. O Thales, eu me lembro assim, foi assim, a distância para o Júnior foram poucos anos. Tinha uma moça e ela gostava muito do Thales. Ela amarrava o Thales nas costas com a toalha e ia limpar a casa como aquelas crianças amarradas nas costas, para não deixar ele sozinho no berço. Ela deu uma banana para ele comer. Ele segurou a banana e ela amarrou ele nas costas, ele devia ter o quê? 11 meses, 1 ano. E quando eu cheguei, ela estava rindo demais e me contando a história, que ela colocou ele nas costas e foi limpar a casa. E quando ela terminou, que tirou ele estava dormindo e a banana toda amassada na cabeça dela, no cabelo. Ele tinha comido o que não deu para comer, ela apertou na mão e enrolou no cabelo dela. Eu achei interessante, ela quase morreu de rir, né? O que eu acho engraçado é assim, a gente tem uma cachorrinha que chama Amora e ela ama muito essa cadelinha. Porém, a cadelinha fica o dia inteiro na porta do quarto dela, ela nunca deixou a cadelinha ficar com ela dentro do quarto. Ela não deixa subir no colo, quando sobe ela fica meio que achando ruim e tal. Mas a gente vê que ama como um filho, então fica engraçado, a cachorrinha correndo atrás dela o tempo todo e pedindo alguma coisa, e às vezes ela não fica com esse nojinho da cachorrinha e não deixa a cachorrinha participar mais da vida dela. A Thelma teve muitos momentos engraçados, porque a Thelma, ela sempre foi muito extrovertida, desde pequenininha. Agora, uma coisa que agora eu estou lembrada, interessante, uma vez nós estávamos na praia, eu com o Tobias e os meninos todos, a minha comadre com o casal de filhos e o meu compadre. Sou até madrinha do Pedrinho, filho dele. O Tobias com ele caminhando e ela atrás acompanhava. E meu compadre usava um short desses de tectel, assim, bem até quase no joelho. Então ele tinha tomado banho de mar e estava andando com o Tobias. E ela veio correndo atrás na praia, cheia de gente, e pegou o short, baixou as calças do meu compadre em plena praia, no meio de todo mundo, deixou o velho com a bunda de fora. Ela e meu pai, quando me visitaram nos Estados Unidos, quando eu morava lá, e eu tinha uma vizinha chamada Jerry, ela já era bem idosa e ela subiu as escadas para ir até meu apartamento, ver meu pai e minha mãe, recepcionar muito bem, ela recepcionava meus pais muito bem. E um dia ela chegou e ofegante, quase realmente passando mal, e falou, querendo agradar meu pai, Tobias, né, que é Tobias, eu assisti futebol ontem até 1h da manhã. Ela falou, I watched soccer yesterday. I watched soccer till 1 a.m. E aí minha mãe pegou, falou, Tobias do céu, ela foi pro pronto-socorro ontem, 1 da manhã. E os dois começaram a conversar em inglês e português com ela.
E eles falando em português e ela em inglês, eu não sei como eles se entendiam, mas acabou que nesse dia entendeu tudo errado. Eles acharam que ela tinha quase morrido e ela tinha ido assistido futebol, na verdade. Então, desde o primeiro filho, eu tinha 20 anos para 21, quando a Tércia nasceu, eu sempre gostei muito de criança. Eu gostava muito, ajudei minhas tias a cuidar dos bebês, dava banho. Então eu tinha sonho de ser mãe. E quando eu tive a Tércia, eu já estava realizando parte do meu sonho, porque eu estava sendo mãe e queria ser mais vezes. Então, e aí na minha cabeça eu pensava assim, agora eu vou ser mãe, agora eu vou ter outras responsabilidades. Vou ter que cuidar do meu trabalho, cuidar da minha casa, do meu marido, cuidados de, como se diz, assistência emocional praticamente, né? Porque muitas vezes a gente tem as pessoas que ajudam, mas eu me senti assim que a minha obrigação redobrou, porque agora eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar bem dela para que ela cresça saudável e eu possa continuar os meus objetivos de vida conjugal e profissional bem seguidos. E aí, na minha cabeça, a mãe tem que ser essa de presença, de dia a dia mesmo, de cuidado, de administração e de amor acima de tudo, ter aquele amor que você está 24 horas sintonizado com o seu filho. Quando eu fiz 18 anos, na data do meu aniversário, eu estava extremamente triste, muito triste, porque eu tinha terminado um namoro e aquilo para mim tinha sido muito ruim. E eu fui dormir arrasada, já tinha uma semana que tinha terminado, mas eu estava arrasada e eu fui deitar, dormir e quando deu umas 11 da noite, eu ouvi uma música do lado de fora do meu quarto, lá na janela, e era uma serenata. Ela pagou, acho que 2 pessoas para ir lá tocar e cantar músicas, né? Bem românticas, bem bonitas, as letras lindas, e isso me marcou muito, porque era um dia que estava muito triste para mim, mas aquilo encheu meu coração, né? Eu vi o amor, o cuidado dela em tentar me fazer mais feliz naquela data. A história mais marcante, uma das, seria quando eu tive um problema de saúde, né? E que ela ficou ao meu lado o tempo todo. Inclusive, um dos compromissos dela foi nós irmos à Aparecida do Norte, a qual essa viagem marcou muito eu e ela, principalmente em uma experiência especial que nós tivemos, né, como sinal da fé lá em Aparecida do Norte. Nos últimos 2 anos, a minha mãe me abraçou, sendo que eu estava passando e estou passando ainda pela fase mais difícil da minha vida. E ela me trouxe para junto dela e me acolheu dentro de sua casa. E nos últimos 2 anos ela vem me tirando de um buraco muito fundo que eu tinha caído e me salvando. Eu digo para as pessoas literalmente que a minha mãe salvou a minha vida. Ela é a grande responsável por eu estar aqui hoje. Ela cuidou de mim, me deu todas as provisões necessárias para que eu pudesse sobreviver e, além de tudo, me trouxe o meu ânimo de novo, me dando vontade de viver, trazendo vontade de voltar a batalhar, e hoje eu estou voltando graças à minha mãe. Algo que marca para sempre, que eu vou levar comigo para sempre, é a forma com que ela recebeu a chegada dos meus 2 filhos. O contexto que eu vivia quando a Agnes chegou, a forma, o amor, a espera, a expectativa dela, e um outro contexto bem diferente na chegada do Joshua,
que ela, por motivos de saúde, ela não pôde estar presente naquele momento. E o primeiro encontro dela com Joshua, né, realmente foi muito emocionante, assim que ela se recuperou. E ali a gente vê aquela questão mesmo do transbordar do amor, né? Realmente me marcou profundamente a alma, coração, né? Foi totalmente marcado com a chegada dos meus 2 filhos. Dentro daquilo que a gente consegue, o meu conselho é assim, vamos esforçar para que amanhã falar, eu poderia. Não, eu não poderia, eu vou tentar agora. Tem que ser agora, né? O agora é muito melhor. A gente nunca sabe, né? Se o sol amanhã vai brilhar mais, se vai brilhar menos, né? Se a noite é mais iluminada, não é? Mas vamos viver. Se chegou uma lua mais opaca, vamos viver. Se o sol amanhã não brilhou, vamos viver sobre a luz que ele tem nos dado, né? E essa luz chama esperança.